fui comunicado aqui que a conselheira da região 4 tem problema familiar e não pôde permanecer na reunião. Muito bem, então fica suspensa até a próxima reunião. Não sei como. Presidente, esse processo já foi objeto de vistas da região de planejamento 6. Né? Então é como. 6? Mas é a região de planejamento 4. É 4. Posso ler lá? E as vistas sempre são em conjunto. Então o processo está apto a ser votado. Não existe vista em conjunta. O regimento não prega. Isso é uma coisa que é colocada aqui. Não existe. O parecer da OCDUA, foi no sentido de que fosse a diligência através da SMOV e SPM, pois naquela região existem muitas vias projetadas a serem abertas. Como foi já para a SPM é favorável, a Secretaria da Fazenda é favorável, a região, a RP8 também é favorável, só que nós fizemos uma ressalva de que a RP8, que é onde tem essa área para ser desgravada, deva se manifestar. RP4, desculpa. Me parece que a única saída que o Estatuto permitiria neste caso seria um pedido de diligência enviado à região 4. E aí nós podemos contemplar a ressalva da conselheira sem atropelarmos. De acordo? Conselho de acordo? Agradeço. Obrigado. Vamos então ao processo 4.04, interessado CPU-SPM, resolução, exclusão de gravame de área verde, quarteirão formado pela Rua Taveira Júnior, passagem Taveira Júnior, Rua Cunha Paim, Rua Coronel Rui Cunha Paim, Rua Dr. Ney Cabral e Rua Guilherme Melec, da Macrozona 04, UEU 034. Relator, conselheiro Júlio, IPTC, por favor. Bom, esse expediente ele foi relatado a umas 3 ou 4 reuniões passadas. Foi solicitado vistas pela Anadia, que questionou uma colocação, um pedido de informação da Secretaria da Fazenda, se tratava, se não existia o próprio municipal, porque é uma área de fundo de lotes, na verdade, tem um parecer de desgravame, de concordância de desgravame de área verde da SMAN, com a alegação de um dos critérios deles para a alocação de prazo, que é um critério que não seria possível cumprir aqui. Essa área verde fica encravada em fundo de lotes e ela tem frente apenas para um logradouro público e para uma passagem de pedestre. Então, a origem desse processo, na verdade, é uma solicitação da SMAN, uma concordância de desgravame dessa área. Aí foi encaminhada a SPM, então, para proceder esse desgravame aqui perante o Conselho, né? Tramitou, fez todos os trâmites na SPM e veio o Conselho, então, para esse desgravame. Nessa tramitação da SPM foi solicitada, então, à Fazenda a manifestação se existia algum trecho daquela praça que ela seria, na verdade, própria municipal. E a Fazenda se manifestou que não seria própria municipal. Aí, a partir das vistas da Nadir, eu também achei que a resposta da Secretaria da Fazenda não tinha ficado 100% claro se ela estava se referindo a toda a gleba gravada, né, da praça, ou se ela estava se referindo a um lote específico, que foi o que deu origem ao pedido de desgravame. Aí a gente achou por bem, concordei em mandar uma diligência então, para a Secretaria da Fazenda para se manifestar sobre essa questão que restou a dúvida. A colocação que eu enviei para a Fazenda foi para manifestação sobre próprios municipais, sobre a totalidade da área gravada como praça, não apenas sobre a matrícula do expediente em pauta. Aí a Fazenda respondeu, informamos que não há própria municipal sobre o gravame de praça, que é uma diretriz 4311, graficado em verde na folha 3 deste processo. Então aí fica, com essa informação da Fazenda, fica claro que ela estava se referindo que não há própria municipal sobre a totalidade da área gravada.
Então, acho que então, essa dúvida foi dirimida, né? E o meu relato, então, é pelo desgravame, conforme a justificativa, que é a seguinte: o desgravame de área verde, com origem na Lei 2330 de 59, deve-se à localização interna na quarteirão, predominância de divisa com fundos de lotes privados, configuração retangular, qual seja inadequada para a implementação de equipamentos de lazer, manutenção e segurança, requisitos mínimos das praças públicas. O conjunto do patrimônio natural presente no interior do referido quarteirão será preservado em acolhimento à legislação pertinente pelos proprietários individuais de cada lote. Essa foi outra questão levantada, na verdade, que existem bens ambientais nessa área e, como regra, na verdade, esses bens são preservados quando eles não são fruto de desapropriação. Esses são uma obrigação de preservar esses bens, são dos proprietários das glebas. Essa possibilidade não fica praticada. Por exemplo, quando um proprietário tem um albergue ou um riacho na sua propriedade, ele tem que respeitar de qualquer forma a regra dos 30 metros, sem ocupação, sem purificar a vegetação. É uma coisa normal. É o caso, sim, porque, na verdade, essa área são áreas privadas, uma somatória de áreas privadas que dão esse gravame de área pública, e cada proprietário que corresponde a um trecho dessa área vai cuidar desse bem ambiental que tiver. Se ele quiser edificar, ele vai ter que aprovar uma IVU, e dentro dessa aprovação de IVU vai ser verificado os bens ambientais e vai ser pedido para preservar. É assim que se procede. Nem todo bem ambiental, nem todo albergue, não é possível que isso tudo vire área pública. Na verdade, os particulares e os privados têm a obrigação, por lei, de cuidar desses bens quando incidem em sua área. Assim que é colocado. Foi isso, conselheiro. Por favor, conselheiro Alceu. Em relação a esse processo o anterior, que eu havia referido na vista, é o seguinte: quem paga o IPTU dessa réstia de terra? A quem pertence? A que matrícula ele está vinculado? Alguém tem que ser dono. Se não é dono, se não existe uma identificação em matrícula, ninguém pode ocupar. Muito menos, eu entendo, se fechar uma ocupação, é uma invasão. Porque para quem é que vai pagar, quem ficará responsabilizado do pagamento das taxas inerente a essas metragens a mais? Porque tem uma sobra. De repente um lojamento foi medido errado. Como não é uma sobra? Então medido errado. Existe um gravame de praça sobre áreas privadas. Um gravame, um diretor sobre áreas privadas. Que tem dono. Áreas privadas têm dono, gravame de praça, e ela não é uma praça, é um gravame de área de praça. A IPTC, a ISMAN, não é área pública. Tem um pedaço que é privada e no outro pedaço é pública. Não é pública. Não é pública. Gente que não é pública, esse é o problema. A gente mandou, a partir da tua dúvida, Nadir, a gente mandou para a Secretaria da Fazenda questionando se existia algum próprio municipal sobre a totalidade da área. A Fazenda foi claríssima e respondeu: informamos que não há próprio municipal sobre o gravame da praça, graficado em verde na folha 3. A terra não é municipal, a terra é privada. Não é. Sobre o gravame da folha 3. Esta área toda aqui é uma área privada, é um gravame de praça. Não, é privada. A Fazenda coloca que tudo que está graficado na folha 13 do processo, ela fez uma verificação sobre próprios municipais. Não existe nenhum próprio municipal que incida nessa área graficada em verde. É isso que ela coloca. Ela não olha se é público ou privado. Ela olha que naquele local precisa isso e aquilo. E aí agora vamos tirar o gravame e por acaso esse gravame, essa área é privada, poderia ser pública. Porque na hora que foi feito o gravame não se olha de quem é a área. Doutora Gilmara, e quem se responsabiliza? Quem é dono dessa área? O dono. O dono, ele nunca vai poder construir nada. São vários donos, são vários donos. São vários donos. Seguindo a ordem de inscrição, a conselheira Nadir. Na verdade, são vários lotes, com vários donos. Ou talvez são
ou talvez sejam vários lotes, dos quais alguns sejam de um dono, possivelmente que até esse pedido de gravame, porque se trata de um dos lotes que fica no meio da área gravada para a praça. Fica quase no meio, quer dizer, está solicitando o desgravame de uma área que fica, faz de conta que isso aqui seria um lote todo. Ele está pedindo para desgravar um pedaço daqui. Daqui assim, tá? Um pedaço. E é muito estranho. Se nós temos um gravame de uma área total para a praça, agora vamos desgravar um pedacinho lá no meio. Qual é o sentido disso? Ou esse cara é dono dos lotes subsequentes e vai daí depois pedir para os outros lotes a mesma coisa, entendeu? É isso. Vamos seguir aqui a ordem das inscrições, por Não, tem favor. um esclarecimento então. Por favor, Júlio. Após o Júlio, o conselheiro Breno. A origem desse processo vem de um dos lotes que era atingido nessa área de fundos pelo gravame. A origem do processo. Ele conversou na SMAN e, conversando com a área técnica da SMAN, foi informado que a SMAN não tem interesse que isso seja uma área pública. Então, uma área de praça. O que ele fez? Ele abriu um expediente pedindo o desgravame da área. A SMAN, as áreas técnicas da SMAN se manifestaram dizendo que não tem interesse que essa área como um todo vire praça, porque é uma área inadequada para a utilização como praça. Então, a área técnica da SMAN dá um parecer dizendo que ela não tem interesse que essa área é inadequada para a praça. O IDEP, que é a área disso. O IDEP tem interesse na bacia do IDEP em retenção. Essa informação, conselheiro Júlio? Não, a informação é essa, mas deixa eu continuar. Então a SMAN não tem interesse. Então ela encaminha para a SPM para providenciar o desgravame da totalidade da área. A SPM faz os estudos para verificar, faz a justificativa, encaminha para o conselho esse desgravame, faz todas as verificações necessárias, manda a Fazenda para se manifestar. A Fazenda diz que não é um próprio municipal, só que nós ficamos em dúvida se estava se referindo ao lote ou ao todo. Aí mandamos numa diligência para a Fazenda, há 2 reuniões do Conselho atrás. Aí a Fazenda se manifesta aí com toda a clareza, dizendo que a informação dela, que não existe nenhum próprio municipal dentro da área gravada. Então, são todos lotes privados, era apenas um gravame de área verde. Por favor, conselheiro Breno, depois o conselheiro Duino. Não é propriedade do município, Conselheiro, é propriedade de privados. Conselheiro Breno, depois o conselheiro Duino tem uma pergunta ao relator. O colega Júlio está sendo muito claro. Eu sei que está havendo uma regressão aqui no Conselho de Entendimento. O que é gravando? Vamos lá, vamos recapitular. Gravando. Isso há 30, 40 anos, hoje, lembro, nós não conseguiríamos fazer gravames em Porto Alegre, dado a imensa participação, e certamente os gravames contrariam o interesse privado, porque o gravame nada mais é do que uma reserva, é uma restrição administrativa. Ele marca, fica marcado. Esse terreno aqui, esse próprio municipal, esse terreno de propriedade fundamental, tem um interesse sobre esse terreno público, interesse público, aí se grava para uma escola, para uma praça, para uma rua. Ele se antecipa, esse é planejamento. Há 50 anos atrás se gravou. E se gravou muita coisa inadequadamente. Hoje a gente vê. Em nome de uma precaução. Naquela época não havia essa tecnologia, não havia satélite, não havia voo. Então, na dúvida, foram gravando. Gravou-se e não nos arrependemos de ter feito isso. Tanto é que isso possibilita, então, a execução de obras públicas em Porto Alegre a baixo custo. Porque, na medida que está gravado, o proprietário ele se submete àquela regra. Se está parcialmente gravado, ele só vai poder ocupar parcialmente a propriedade dele. Enfim, é um mecanismo muito inteligente que está consagrado, Porto Alegre é pioneira. Tem casos como esse caso aí, que o gravame lá atrás, hoje se revelou a SMAN, tem uma outra política, enfim, que não procede. E dá para nós abrirmos mão desse gravame, porque ele não se consagrou, não houve desapropriações, ele continua como gravame intacto, assim. Então dá para desgravar ele total. É isso que está ocorrendo. Tem outros gravames que já ocorreram desapropriações parciais, a ponto de a gente não ter como recuar e ter que manter o gravame.
Mas não é esse caso aí. Nós estamos tendo a oportunidade de verificar que foi um gravame inadequado, digamos, do ponto de vista hoje da SMAN, e estamos propondo desgravar, porque nós não vamos desapropriar aquilo e não vamos mais atrapalhar o proprietário, ele vai fazer bom uso daquilo. Agora, essa verificação que foi feita lá na fazenda, também ela foi inócua, porque poderia ser até próprio municipal, o gravame sobre o próprio municipal. Nós estamos tirando o gravame de área verde em cima de um próprio municipal. E aí esse próprio municipal vai ser dado uso outro qualquer, menos para a praça, é isso. A propriedade ao gravame não interessa. Será que eu me fiz entender? Sim, muito. Por favor, conselheiro Duino, que vai perguntar ao relator. Eduardo da RP7. Eu quero, sem ofensa, eu quero falar para o conselheiro pleno de que o conselho, eu não falo para o conselho, lógico, mas não regrediu, ou pelo menos eu tenho bem claro o que é um gravame. Né? E isso eu acho que não é isso que está em discussão aqui. Mas a minha questão para o relator é, eu não consigo entender o seguinte, tem um gravame municipal do planejamento no local. Por que está sendo desgravado e por que está sendo desgravado em cima de um APP, se ali não pode ser feito nada? Por que o proprietário está solicitando o desgravame e também aqui a SPM quer desgravar? Porque se é um APP não pode construir nada, tem um arroio que passa em cima ali. Então eu gostaria de ter uma explicação do relator. Obrigado. Conselheiro Júlio, depois o conselheiro Jacobasco. Vou dar uma explicação até onde eu alcanço o meu conhecimento sobre uma área que é de competência da SMAN. Na verdade, mesmo os fundos de lote aqui, eles não está totalmente atingido pela APP, mesmo que isso fosse um talveg de fato. Essa informação não está no processo. A gente, pela conformação das curvas, a gente supõe que tenha um talveg que então, gera uma APP de 30, e se for um arroio de 15, se for um arroio de 30 metros. Mesmo assim, esses lotes eles poderiam ocupar, porque eles têm do eixo de arroio, suposto arroio, seria 45 metros. Então, se fosse um arroio, ele poderia ocupar 15 metros desses 45. Se for um talveg, ele pode ocupar 30 metros. Então, ele pode ocupar. De qualquer forma, não é a política do município, da SMAN, desapropriar áreas APPs. Porque o município não tem como cuidar todas as APPs do município. Na verdade, a maioria das APPs do município são sobre glebas privadas e a responsabilidade de cuidar dessa APP para que ela não seja agredida, essa área não seja agredida, não seja desrespeitada no que determina a lei federal, é responsabilidade do proprietário. E o proprietário está sujeito à lei federal, que é muito rigorosa com relação a esse tipo de crime ambiental. Então, não tem nenhum problema dessa APP incidir sobre lotes privados. Não tem nenhum problema. O proprietário de cada lote, não sei quantos são os lotes que incidem sobre. Cada um tem que cuidar da parte que lhe toca. Quer dizer, ele não pode ocupar. Não pode ocupar, é a lei federal. Tem que ser respeitado e que é respeitado. Conselheiro Jacobasco. Isso é uma irracionalidade, Anadir, que está falando. Por favor, conselheiro Jacobasco. Eu tenho uma preocupação em relação a esse arroio existente, mas isso é só uma dúvida. Nós criamos uma cultura aqui na maioria dos conselhos, e eu gostaria que isso fosse, que a gente respeitasse o questionamento das pessoas. Igual a Maria de Parutsky, alguém entende o que eu estou falando aqui? Isso não é uma regressão. Breno, desculpa, mas eu acho que é um direito cada um de nós aqui perguntar o que a gente não sabe, trazer luz para... E não sabe. E isso não quer dizer que ninguém aqui seja pedeuta numa coisa ou noutra. É só esclarecimento. Essa é a nossa função, nós estamos aqui para isso. E a gente gostaria que quanto mais informação a gente tem, chegue até nós, melhor. Então a minha preocupação vai na linha do hino. A nossa ideia é preservar o meio ambiente, como de todas as maneiras que a gente pode. Nós tínhamos uma área de 30% em Porto Alegre, que é a área verde, rural, e hoje nós não temos, é mais uma nesguinha que nós vamos perder, porque com certeza isso ali não vai ficar de praça lá, né? Vai virar concreto, vai chegar ali. Então, quanto mais informação para nós, melhor. Conselheira Nadir.
além disso, eu estava perguntando para o Pedro se tinha ido o processo da ISMAN, porque nós solicitamos ao ISMAN dizer no processo que ela não tinha interesse de manter praça ali, área gravada para praça. Eu sei muito bem o que é a tua explicação, viu? Embora eu seja enfermeira e não arquiteta, eu tenho o hábito de estudar. Mas eu solicitei também, a gente solicitou também que, eu me lembro que foi até de público, de que a ISMAN nos informasse quais são as áreas de praça do entorno, porque, na verdade, nós precisamos de praça naquela região. Aquela região é desprovida de praças. Então, esse é o interesse da população. Júlio, tu pode dizer, ai. Mas assim, ó, eu, conselheira da região 6 de planejamento, tá? Ele está cansado provavelmente, de ser conselheiro. Mas, entendeu? Mas assim, ó, o interesse, eu não tenho nenhum interesse da população da minha região, que não tem praça naquela região e que tem interesse que tenha praça. Assim como outros equipamentos públicos, que volta e meia se desgrava, áreas que são destinadas para escola, para não sei o que, entendeu? E que são necessários na região. Nossa região é a região que mais cresce populacionalmente. E a ISMAN não disse se tem lá outro equipamento público, praça que a população possa usar. Conselheiro Pedro. Não, é o seguinte, esse processo ele já passou pela ISMAN em 12 de 8 de 2011. E nessa ocasião já foi estabelecido que a ISMAN não tem interesse nessa área, porque ela é uma área encravada. Ela não tem acessibilidade, não tem acesso, não tem, assim, ó, não tem como implantar equipamentos numa área dessa. Então a ISMAN ela não tem interesse. E está claro aqui essa questão. E se isso aqui é lá em 12 de 8 de 2011. Se o processo retornar para lá, ela vai ter o mesmo... Uma frase, vai esclarecer. Aqui. Nós estamos desgravando a área verde, né, com a anuência da ISMAN, esse ponto. O uso e ocupação futura desses lotes privados aí, o fato de desgravar, nós estamos sem prejuízo à aplicação das demais legislações, especialmente as legislações ambientais. Se tiver DPP, aí nós temos legislações e mecanismos para preservar assim. Só está se desistindo de ocupar aquilo ali como área, como praça pública. O resto, tudo vai ser mantido. Todas as legislações se aplicam. O uso e ocupação do solo ali, tudo se aplica. O conselheiro Pedro encerrou, foi uma parte do conselheiro Breno que eu imaginei já estivesse saindo. Sim, na realidade, assim, ó, se o processo retornar para a ISMAN, vai voltar com o mesmo parecer, que a ISMAN não tem interesse. Bom, trata-se de previsão do plano diretor para a área verde no prolongamento da rua Guilherme Melec, registrado na ISMAN com o número 124/6. A área possui grande profundidade e com acesso somente por uma rua, que não está implantada ainda, e uma passagem de pedestres. Esta configuração não é adequada para a implantação de equipamentos de lazer, visto que dificulta sua conservação e segurança. Nesse sentido, nada temos a opor quanto ao desgravame da área verde em questão. 12 de 8 de 2011, isso aqui é a área de projeto, setor de cadastro da ISMAN. Por favor, conselheiro Arnold. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por favor, conselheiro. Aí veio para a SPM, solicitamos que seja feita a resolução de desgravame total da área. É isso. Por favor, conselheiro Arno com a palavra. Arno. Eu acho que basicamente tem duas coisas fundamentais que eu acho que o Júlio mencionou. Primeiro, que é gravame de área verde. Não é praça. É regressão a gente chamar área verde automaticamente de praça. E é regressão se a gente não ouvir bem o que o Júlio disse. Como se é de fato um tal VEG, não há dúvida nenhuma que deva ser preservada como tal VEG
aplicando todas as leis apropriadas, pertinentes. A única dúvida que eu tenho é que, se nesses diversos processos que não são aprovados e nem passam pelo CNDA, como são tratados os talvegues, os banhados, etc. Essa é uma dúvida, uma segurança que, de alguma forma, adiante desejaria fosse respondida. Adiante fosse respondida. Não é pertinente, é pertinente ao assunto. Mas eu acho que se é talveg, deve ser mantido toda a lei adequada, proteção ambiental, etc. Que ESMAN provavelmente tratou uma área verde, gravou várias em todos os lugares de Porto Alegre, como medida de chamar a atenção à ESMOVA, à SPM, quando olhasse. Não sei se não foi medida de prudência. É só o sentido de contribuição. Obrigado, conselheiro Arno. Em votação. Os conselheiros que aprovam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Não, peraí um pouquinho. Eu quero saber como é que vão votar. Eu permaneço como estão, eu fico sozinho e estou votando. Os conselheiros que aprovam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Abstenções. Ai, dessa votação tua A mesma votação que fiz desde que assumi o conselho em 2008. Deve ter sido a minha ausência por alguns dias da presidência que causou algum desconforto. Né? Os conselheiros que aprovam permaneçam como estão. Estou aprovando e permanecendo como eu estou? Provavelmente, se interpretada corretamente a frase. Os contrários manifestem-se. Abstenções. Aprovado. Obrigado pela presença dos senhores. Até a próxima terça-feira. Uma boa noite a todos. Tem que assinar ali, pessoal. Ficando muito velho para ouvir tanta bobagem.